tudo bem? Hoje eu vim para fazer mais um vídeo resenha. Hoje vai ser do Crime e Castigo. Então vocês devem ter reparado que hoje tá sem vinheta, as coisas estão um pouquinho diferentes aqui atrás. É porque hoje eu tô viajando. Eu tô sem meu computador, sem minha câmera, apesar de que a câmera que eu tô usando é melhor. Mas eu não tenho como editar vídeo, então eu espero que eu consiga fazer esse num fluxo só, sem problema nenhum. Porque na verdade é a terceira, quarta vez que eu tô tentando, mas vamos na fé. Então, o livro ele foi lido em partes durante o mês inteiro de junho, que na verdade para mim foi até julho, foi uma coisa bem longa, mais de mês, ali pro fórum da Denise, o Entre Pontos e Vírgulas, e foi uma leitura compartilhada, mas nas resenhas em si a gente não vai se aprofundar mais do que a sinopse, as impressões de leitura. As impressões mais a fundo mesmo estão no fórum, que foram inscritos, que eu acabei não participando, mas tudo bem. O Crime e Castigo, então, ele é um romance psicológico do Dostoiévski, que ele vai contar a história do Rodion Raskolnikov. Ele é um universitário que teve que largar a faculdade por problemas financeiros. Ele vive sozinho em São Petersburgo. Ele está ali na beira da miséria. Ele vive nesse apartamento pequeno, escuro, que ele odeia, também com a senhoria, que ele não consegue aguentar. E, além disso, ele costumava viver dando aulas, dando lições e escrevendo artigos. Mas ele largou as aulas porque ele não estava querendo mais, estava desgostoso com isso. E depois também os artigos não estavam rendendo mais, não estavam rendendo como ele queria. Ele não estava conseguindo escrever o suficiente para poder se manter. E a partir dessa miséria, então, para se livrar dessa miséria, é que ele vai bolar esse plano na cabeça dele para poder fazer alguma coisa da vida dele. Ele está cansado da vida que ele está levando, por essas diversas razões e outras, né? É a vida que ele quer diferente para ele. E então ele vai pôr em execução esse plano que vai dar título de crime, né? A partir do crime do livro. Então, falando assim, a sinopse é realmente curta, ela parece que tem pouca coisa, e é pouca coisa. O espaço de eventos físicos mesmo no livro é pouco, mas ele é um livro grande. Ele é um livro muito, não apenas denso de número de páginas e de palavras, mas ele é muito denso no conteúdo. Exatamente por ser um romance psicológico. A gente vai fundo na cabeça desse personagem, fundo em tudo que ele está pensando, a gente vai acompanhar ele durante o livro inteiro. E é sempre ele remoendo as ideias do que ele faz, das ações dele, tudo que está acontecendo com esse personagem, todas as indecisões na vida dele, todas as impressões que ele tem quanto aos outros personagens do livro vão ser todas traduzidas para as páginas pelo autor. Então, assim, é uma leitura pesada. É uma leitura que vai exigir muito. Primeiro, por causa disso, porque você está se engrenhando na mente de uma pessoa, e é uma mente perturbada. Como eu falei, a ação dele vai levar ao crime, e as ideias dele, o conflito interno disso, o psicológico, vai levar ao castigo. O castigo dele, para mim, é o livro inteiro. É tudo pelo qual ele tem que passar. E, então, assim, já é um tema pesado por falar dessa parte do crime. É uma maneira de se ler pesada por causa do psicológico dele, que você tem que aguentar o tempo inteiro. E sem falar nisso, o livro ele não é só essa base, essa coisa que você pode pensar mais superficial, que é discussão da miséria, discussão do crime, discussão ali psicológica. Ele vai mais a fundo do que isso. Esses são os temas principais, mas tem vários outros temas que são discutidos. O Dostoiévski estava ali contrário a uma determinada fase na Rússia. Parece que, eu não entendo também ali dessa parte da história, mas o que ocorria muito era um movimento nihilista e também um movimento utilitarista, se não me engano, que eram correntes filosóficas e idealistas que estavam correndo muito ali na parte da Rússia. E então o que ele faz? O Dostoiévski ele usa esse livro também para discutir tudo isso. Ele não apenas ataca, mas ele discute. Também algumas ideias comunistas, socialistas que vão estar aparecendo na época, ele vai usar os personagens do livro dele para poder debater isso. Então, é um livro de muita informação. Muitos acontecimentos aqui históricos, muita coisa que você tem que saber mesmo de filosofia e de história, se você quer pegar o livro inteiro. Muita coisa de ciência política. A Denise, inclusive, dos meus olhos verdes, aliás, dos 100 anos de literatura, comentou um pouco mais sobre isso. Ela comentou que mesmo para ela é um livro cheio de conteúdo. Para mim, então, eu não tenho a
a minha oportunidade, né, de saber tudo o que se passa com cada um dos temas do livro. O autor foi um cara que sabia demais escrever. Você vendo as duas, três primeiras páginas do livro, só a maneira, né, o artesanato dele, da escrita, da literatura, já é uma coisa que impressiona logo de cara, e depois você vai entrando nesses temas e temas. E aquilo que eu falei, ele não só faz apresentar uma ideia e rechaçar ela, ele meio que faz os personagens dele discutirem aquelas ideias para poder apresentar não só o ponto de vista dele, mas também para te deixar, né, a oportunidade de pensar. E isso é simplesmente muita coisa, cara. Todas as ideologias que ele quer discutir, e são muitas. E aí é que eu entro nos personagens. Cada personagem, ele não desperdiça nenhum personagem, nenhuma situação desperdiçada, nenhum trecho desse livro é demasiado. Porque cada personagem, em vez de você reconhecer eles pelo nome, ou pelo sobrenome, ou pelo apelido, que são três maneiras que eles ficam mudando de ser chamados no livro, o que poderia ser muito confuso, não fica tão confuso se você acompanha o diálogo deles. O personagem, para mim, foi o diálogo. O diálogo é o ideal deles, o diálogo é a corrente filosófica que ele queria mostrar no livro, e eles vão manter esse diálogo basicamente o livro inteiro. Eles vão entrar em discussões, basicamente discussões um com o outro, para debater esse tipo de diálogo. E é assim que ele usa, então, essa maneira de você ver cada um dos pontos dele. Cada personagem, basicamente, é um desses tópicos, é um desses pontos. E ele vai usar as conversas entre eles para falar disso, e também as impressões do Raskolnikov. Mas sendo que o próprio Raskolnikov, ele é um ponto de crítica, na minha impressão, ele é um ponto de crítica do Dostoiévski. Ele é meio que uma área um personagem que está sendo afetado pelo que está acontecendo, pelo que ele vê de errado, e que age muitas vezes nessa coisa que ele vê de errado. Tem um personagem que é meio contraponto disso, na minha opinião, que é o amigo dele. Eu vou falar o nome dele errado, então nem vou falar. Mas é isso. Então se ligar nos personagens também. E eu acho que, para completar, é isso. O livro é merecidamente um clássico. Ele é muito bom, ele faz muitas discussões. O Dostoiévski sabia escrever, ele apresenta isso muito nesse livro. Ele é um livro que você vai voltar diversas vezes na sua vida só para poder entender tudo, só para você poder saborear melhor as coisas. Já é um dos meus favoritos, e eu sei que eu vou na vida voltar a ele muitas vezes. Tudo que ele é bom porque você pode realmente ler e debater a sua opinião com o que está escrito. Então, merecidamente, um livro que você tem que ler, sabe? Não tenha medo de ser um livro grosso, de ser um livro difícil, né, considerado, porque mais do que difícil, ele é um livro exigente. E uma coisa que é exigente, você vai ter que passar um determinado tempo para dominar. Não vai ser na primeira leitura. Então, não tenha medo de fazer a sua primeira leitura. Comece logo assim que você puder, para poder fazer releituras e poder, sabe, mudar suas ideias com a sua vida e poder chegar mais a fundo em tudo que ele queria dizer. Então é isso. Se vocês gostaram, clique em curtir ou colocar nos seus favoritos. Deixe um comentário falando se vocês já leram ou o que vocês acham das ideias. E a gente fica até a próxima então. Valeu!